Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo. Essa é mais uma aula de arte do terceiro ano. Nós iremos conhecer hoje um movimento chamado Op Art, que é a abreviação de Optical Art. Então é um movimento em que as obras de arte elas vão mexer com a questão da nossa visão, tá? Elas vão criar umas ilusões de ótica, de propósito, que os artistas vão fazer isso, através da forma e da cor e de outras manifestações, de outras formas como eles vão fazer isso, tá bom? Então hoje nós iremos conhecer esse movimento. É um movimento muito fácil, muito simples de compreender. Eu vou também destacar para vocês dois artistas que foram importantes, dentro da Op Art, e alguns termos, alguns conceitos que nós precisamos conhecer, tá certo? Então sejam bem-vindos a mais essa aula. Muito bem, observem essa obra aqui do artista Victor Vasarely de 1969. Se vocês forem perceber, essa obra ela causa ilusões de ótica, além de brincar também com a questão das cores, Ela tem aí uma sequência de formas que a gente não sabe, na verdade, para qual lado elas estão dirigidas, E uma sequência de cores também, tá? A obra chama-se Turning Nag. Aqui, gente, se vocês forem observar essa obra com cuidado, uma obra do Alberto Biasi, chamada Group N, de 1964, parece que a obra está se movendo e ainda causa mais ilusões, quando ele coloca essas pequenas formas com cores, formas geométricas com cores, quadrados e círculos aí, para criar uma ilusão de ótica, tá? Então, se você observar essa obra com cuidado, vai parecer que ela está em movimento. E isso, como eu já falei, é de propósito, é essa ilusão de ótica que eles vão causar. Aliás, esse é o princípio, o objetivo e o sentido desse movimento aqui, que surgiu na década de 60. Aqui nós temos Detenção 2, tá? Da Bright Riley, que vai ser a artista mais famosa, assim, mais conhecida desse movimento junto ao Victor Vasarely, tá? Obra de 1965. Essas obras que eu estou mostrando são em sua maioria dos anos 60, porque foi a época em que esse movimento surgiu e que ele ganhou fama dentro da história da arte, tá bom? Essa daqui também é uma obra que causa essa ilusão, de ótica. A Bright Riley ela vai geralmente usar somente o preto e branco nas suas obras, depois de um tempo que ela vai inovar, colocando cores, Mas de início ela vai fazer essas experimentações ópticas e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Então vamos em frente. Olha aí, gente. Na década de 1960, esse estilo chamou a atenção do público após uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, tá? Em 1965. Essa exposição se chamava O Olho Responsivo, ou O Olho Receptivo, em inglês The Responsive Eye, esse daí é um detalhe da capa do catálogo que foi feito. Então, os artistas que expuseram nessa exposição, eles chamaram a atenção do público por conta dessa forma de brincar, com as ilusões de ótica, brincar com a visão das pessoas. Eles fizeram uma arte praticamente científica, então que vai causar essas sensações nas pessoas que vão ver essa exposição. Isso vai chamar a atenção e a partir daí, a Op Art ela vai entrar de vez na história da arte, tá? Origem do termo Op Art. A expressão Op Art foi usada pela primeira vez no outono de 1964, um ano antes da exposição, pela revista Time, para descrever um novo estilo de arte. A matéria declarava: tirando proveito e brincando com os limites da visão, o novo movimento de arte óptica emerge no mundo ocidental. A Op Art é irresistível, provocante ao olhar e até mesmo dolorosa, produzida por pesquisadores visuais que empregam todos os ingredientes de um pesadelo do optometrista, tá, gente? Duas coisas aí para chamar a atenção, tá? Em primeiro lugar, ela não chamou de artistas, ela chamou de pesquisadores visuais, porque de fato era isso, que eles faziam com as suas experimentações artísticas de cores e formas. Eles faziam uma pesquisa visual de coisas que pudessem causar sensação no público, sensação em quem pudesse observar essas obras, E quando diz que é um pesadelo do optometrista, porque o optometrista é um médico que cuida da saúde dos olhos. Então, quando as pessoas observam essas obras, chega às vezes até a ser doloroso, como diz o texto aí, tá bom? Aqui, gente, são algumas páginas da revista Time, quando saiu com essa reportagem
né, em que ela classificou esse estilo de obra como op art. A expressão op art passou a ser usada para se referir a toda a arte que usa ilusão e efeitos ópticos, exercendo um efeito psicofisiológico sobre o observador, tá, gente? Então, um efeito que é psicológico, né, que é referente à nossa mente, nosso psicológico mesmo, né, e fisiológico, que é na questão de ser físico, né? Porque às vezes deixa a gente meio tonto, ou deixa a gente com essas ilusões de óticas que a obra está em movimento. Eu quero sempre que vocês vão observando as obras que vão ter aqui nos nossos slides, tá bom? Para vocês sentirem essas sensações que o público sentiu vendo as obras de op art lá nos anos 60. Os adeptos da op art criaram imagens que brincam com os processos de percepção, tá? Como Corrente aí de Bright Riley. E são obras, se vocês forem reparar, que tem uma grande repetição, né, de formas. Então ela vai, por exemplo, a Bright Riley vai aí e ela vai criando essa forma sinuosa simplesmente com o preto, né, e o fundo branco, até dar essa sensação aí. Então é uma inovação tamanha, medonha, né, gigante no ramo da pintura, o que esses artistas estavam fazendo aí na década de 60. Mais uma obra que o movimento em quadrados de Bright Riley, né, causa uma sensação bem legal, que é uma sensação de volume, né, dá a impressão de que em certo momento da obra está havendo uma reentrância, né, como se ela tivesse, sei lá, se tivesse um volume, tivesse uma parte mais profunda, quando na verdade ela é apenas bidimensional, né? Então uma sensação bem legal essa causada aí pela obra da Bright Riley, Movimento em Quadrados. Aqui nós temos uma obra chamada Bora 3, do Victor Vasarely, né? Obra de 1964 também, e que causa mais uma vez essa sensação de ilusão de ótica através da forma como ele pinta, né, essas listas aí em preto e branco. O observador vê uma imagem que se move, que muda de perspectiva ou que deixa uma pós-imagem, né? Ou seja, que gera outra imagem. Para obter tais efeitos, os artistas empregaram fenômenos como interferência de uma linha, perspectiva reversível, franjas, vibração cromática, viu, gente, que é como se fosse assim, uma brincadeira, um jogo com as cores, né? E o contraste de cores. Então vocês podem ver vibração cromática e contraste de cores aí na obra do Richard Anurkiewicz. Nossa, gente, que nome legal, né? Richard Anurkiewicz, tá? Plus revertido aí, obra de 1960, onde ele brinca com as cores, certo? Vamos em frente. Experiências artísticas. A Bright Riley usou linhas em preto e branco e padrões geométricos em obras como Corrente, 1964, para transmitir a noção de movimento, ao passo que Victor Vasarely explorou a ambiguidade de superfície de mosaicos coloridos para criar uma ilusão de 3 dimensões, como na obra Marsan, tá? A gente vai rever essas mesmas informações aqui daqui a pouquinho quando eu for mostrar as obras desses artistas, tá bom? Olha aqui, gente, a obra aí da Bright Riley Corrente, né, de 1964, é bem parecida com aquela outra que a gente já tinha visto. Então sempre vai ter essas sensações de movimento, ilusões de ótica, mudança de perspectiva nessas obras de op art. Vocês já viram que a parte conceitual dela é muito simples, muito fácil de entender. Então agora a gente vai ver bastante obra desses artistas aí, tá? Aqui é a obra Marsan, do Victor Vasarely, né, que foi citado lá no texto, como um exemplo de obra onde ele utiliza-se das cores e das formas geométricas para dar essas sensações visuais no observador. Na exposição O Olho Responsivo, expuseram a Bright Riley, o Victor Vasarely, Joseph Albers, Amir da Silva Mavinier, Julian Stanczak e Tadarsky, tá? Estes podem ser considerados os principais membros desse movimento artístico. Vamos conhecer pelo menos uma obra de cada um. Aqui nós temos Sem Título, de Mavinier, né? Uma obra onde ele vai utilizar-se da forma, né? Que no caso aí são os círculos expostos, colocados dessa forma aí, né? Calculadamente, e também ele vai brincar com tons de azul, vai desde um azul marinho até um azul mais ciano, né, que é o azul esverdeado, e vai dar essa sensação de movimento aqui na nossa obra, tá bom? Vamos em frente. A101 do Tadarsky, né, uma obra que vai utilizar de diversas formas geométricas, aliás, de diversos círculos, né, que é uma forma geométrica,
E ele vai brincar também com as cores, e quando a gente observar principalmente no centro dessa obra, vai dar aquela ilusão de movimento, né? Como se fosse um disco girando para lá e para cá, ou apenas para um lado, depende do observador, tá bom? Então, se você olhar bem no centro dessa obra aí, você vai perceber que ela causa essa ilusão de ótica de movimento. Mais uma obra aqui muito legal, gente. Eu gosto muito dessa daqui porque ela é uma das obras mais diferentes aqui em questão de op art e que tem ela causa uma sensação em algumas pessoas por conta dela brincar tanto com as formas quanto com as cores, tá bom? É Deep Magenta Square, né? Seria algo como um quadrado de magenta profundo, né? O magenta é uma cor aí próximo do vermelho e do rosa, tá, gente? Do Richard Anukiewski. Esse nome aí causa problema, né, gente, pra gente lembrar. Mas a obra dele marca aí a história da op art, né? É Deep Magenta Square, uma obra que vai ser ao mesmo tempo simples e profunda, tá bom? Vamos em frente. Aqui mais algumas obras da Bret Riley, obras que vão brincar profundamente com os nossos olhos, né? Elas vão causar essas sensações de ótica e esse é o propósito da op art, viu, gente? Causar essas sensações ópticas no observador, tá? Vamos lá um pouquinho mais em frente. A Bret Riley nunca estudou óptica, viu, gente? Para criar os efeitos de luz, movimento e espaço presentes em suas obras singulares, né? É necessária uma rigorosa precisão, né? Como eu já falei anteriormente, ela costumou usar linhas em preto e branco e padrões geométricos em suas obras. Essa vai ser a marca registrada das obras dela, tá, gente? Padrões geométricos e linhas em preto e branco. Ela vai mudar depois de um tempo, vocês vão ver quando eu vou mostrar muitas obras dela aqui, tá? Mas assim, o que vai marcar mesmo o ápice, a era de ouro dela, né, em questão de pop art, vai ser esses trabalhos com linhas geralmente sinuosas em preto e branco. Aqui a obra Pausa, eu acho muito legal a forma como ela deu uma sensação de que há um clareamento em certas partes da obra, né? Então ela foi assim... Foi fazendo experiências até conseguir alcançar esse tipo de sensações aí, que eu acho muito legal, né? Nem parece que é uma pintura. Obra Catarata 3, essa daqui me deixa tonto, gente. Eu não consigo nem observar direito ela. Para mim parece umas montanhas de areia, sei lá. Em cada pessoa ela vai causar uma sensação diferente, né? Depois vocês observem direitinho quando eu disponibilizar os slides para vocês verem, tá? Essa obra Catarata 3 da Bret Riley, que me deixa muito tonto. Eu vou até passar logo o slide aqui, tá bom? Aqui nós temos Zinc One, também da Bret Riley, de 1971, obra onde ela já vai colocar um pouquinho de cores, né, gente? Mas continua trabalhando com a questão das linhas geométricas e que também vai causar algumas sensações no observador, tá bom? RA2, obra da Bret Riley já dos anos 80, daqui vocês vão ver como ela já se distanciou daquela questão das linhas em preto e branco, né? Porque ela estava fazendo novas experimentações aqui, mas não deixa de ser misturas ópticas, né, gente, que vão causar essas ilusões nos nossos olhos e na nossa mente. From Here, da Bret Riley, de 1994, obra onde ela já está totalmente divergente, né, do seu estilo consagrado lá nos anos 60, mas ainda assim, né, não deixa de ter um trabalho óptico interessante. Agora algumas obras do Vitor Vassarelli, né, eu acho muito legal essa sensação de volume, de profundidade, de terceira dimensão que ele consegue criar simplesmente com formas geométricas e com cores, né? Essa daí vai ser a marca registrada aqui do Vitor Vassarelli. Só repetindo, viu, gente? Ele explorou a ambiguidade em superfície de mosaicos coloridos para criar a ilusão de 3 dimensões, tá? Quando a gente diz ilusão, é porque, na verdade, essas obras são bidimensionais, né, gente? São pinturas feitas em telas comuns que dão essa sensação aí, essa ilusão de profundidade. Essa daqui é mais uma obra que me deixa muito tonto, gente. Não consigo observar direito ela, mas são quadrados dentro de quadrados formados por esses círculos pretos aí com um fundo branco que causa uma sensação muito estranha, né? Uma sensação, uma ilusão de ótica bem peculiar no observador. Obra de 1956, 65.
Vega 200, né? Mais uma obra onde ele vai explorar essa questão das formas geométricas, a ilusão de volume, a sensação de profundidade, né? E principalmente o uso de cores. Ele era um artista assim, muito dedicado a essas experimentações das cores. Vocês estão vendo que as combinações de cores que ele usa são uma coisa assim, muito característica, muito dele mesmo, né? Coisas que a gente não viu até agora nas nossas aulas de História da Arte. Mais uma obra do Victor Vasarely, né? Eu não sei que sensações essas obras criam em vocês, mas em mim, em muitos momentos, lá me dá uma certa agonia ficar observando muito, né? E parece que está em movimento, ou sei lá, que está causando uma sensação me causa uma sensação de estranhamento, né? Observar algumas obras, principalmente aqui do Victor Vasarely, né? Ele tem um estudo muito profundo nessa questão da ilusão de ótica na nossa mente. Mais uma obra dele que parece que fica se distanciando e se aproximando da gente, né? Mais uma vez essa sensação de volume e de profundidade muito forte aqui. E mais uma obra intitulada Vega, né? Que são as principais obras aqui do Victor Vasarely. Aqui, gente, ele já se diferenciando um pouquinho, né? Em Kepler-Gestalt, onde ele vai utilizar de formas geométricas e cores para dar aquela sensação de profundidade e aquela coisa de onde começa, onde termina essa forma, né? Ela está para dentro ou está para fora? Então ele vai fazer esse tipo de estudos aí, né, nas obras dele. Ele é um artista que vai se dedicar tanto a isso que nunca é cansativo olhar as obras dele, né, e descobrir algo novo, verificar uma forma nova de como estão essas formas geométricas que ele utiliza aí. Eu gosto muito das obras do Victor Vasarely, eu acho ele um artista, cientista, né? Essas experimentações visuais que ele fazia são realmente geniais. Mais uma obra aqui, Vonal Street, de 1975, causa mais uma vez aquela sensação de profundidade, né? Parece um túnel, né? Mas na verdade são apenas ilusões de ótica causadas aí pelas formas geométricas e pelas cores que ele utilizou, tá? Aqui Terkers MC, obra de 1981, onde ele já está utilizando um estilo totalmente diferente, né? Ela já não parece mais tridimensional e sim bidimensional, mas a sensação de ótica aí vai ser mais causada por conta dessas linhas e das cores que ele utilizou, tá? Esse é o fim da aula de hoje, espero que você não tenha ficado tonto, espero que ninguém tenha passado mal e até a próxima aula.